irmãos? Vamos ficar de pé em nome de Jesus? Olha só, dá uma volta assim e vira para o teu irmão e fala assim, ó, se ele sorrir, dá um abraço nele. Se ele não sorrir, continua abraçando ele aí em nome de Jesus. Amém? Dá um sorriso aí, eu sei que de manhã é difícil, tá bom. Mas dá um sorriso, seja feliz, sabe por quê? Porque mais uma vez a misericórdia do Senhor se renovou sobre a nossa história, sobre a nossa vida. Olha só, Isaías 26, versículo 3 e 4. Tu conservarás em paz aquele cuja mente está firme em ti, porque ele confia em ti. Confiai no Senhor perpetuamente, porque o Senhor Deus é uma rocha. É uma rocha? Mais ou menos, né? Não, é uma rocha meia boca, é uma rocha eterna. Por saber isso, que ele é uma rocha eterna, nós temos a plenitude, essa confiança de dizer, Senhor, obrigado, porque em ti, todos os dias, está a nossa vida, está a nossa história. Os meses passaram, estamos já no 6º mês do ano. Olha que bênção! Eu e vocês estão vivos. Fala assim, meu irmão, você está vivo, irmão. É motivo de sobra para celebrarmos. É motivo de sobra, não importa as circunstâncias que temos vivido, não importa o momento que temos vivido, mas Deus cuida de cada um de nós. Amém? Vamos orar? Obrigado, Pai, por essa manhã. Obrigado, Deus, porque a cada dia, Deus, as tuas misericórdias têm nos renovado. Deus, continua para conosco, Pai, que essa manhã de hoje, ó Deus, essa semana que se finaliza amanhã, hoje, o Senhor continue, Deus amado, para conosco, Pai, nos abençoando, nos capacitando, livrando, Deus amado, do homem mau, da mulher má, Pai, que em nome de Jesus, tua misericórdia, que são as causas que nós sermos consumidos, esteja presente, Pai. Muito obrigado, Pai, porque até aqui, beleza? O Senhor tem nos abençoado, em nome de Jesus. Pode sentar? Grandes
Amém. Obrigado, Pai. E que a tua palavra essa manhã, Deus, venha mais uma vez, Pai, de encontro. E que não sejamos, ó Deus, simplesmente ouvintes, mas praticantes de tudo aquilo que o Senhor falará através do teu filho, pastor, nessa manhã, em nome de Jesus. Amém? Pastor, a palavra em nome de Jesus. Glória a Deus. Bom dia, amados. Graça e paz. Quem está feliz de glória a Deus? Eu gostaria muito que vocês, nesta manhã, aproveitassem esse tempo que Deus está nos concedendo. Como nós sempre falamos para vocês, primeira sexta-feira de junho, tudo que inicia com Deus, termina em bênção. Então, eu gostaria muito que esta manhã nós vamos falar de um assunto muito importante. Eu gostaria muito que vocês prestassem atenção em cada palavra que a gente vai estar ministrando no seu coração. E hoje nós queremos falar sobre visão. Fala comigo assim: aumente a visão. Fala com autoridade, aumente a visão. E Deus aumenta a unção. Então vamos lá: se eu aumentar a minha visão, Deus vai aumentar a unção. Amém? Então, o que é visão? Visão são algo que você visualiza com os seus próprios olhos carnais, e através dos seus olhos carnais você vai levar essa visão para o mundo espiritual. Mas a visão principal não é a visão ótica humana. A visão principal é a ótica de Deus, que controla tudo em nossas vidas. E a unção é a autoridade que nós precisamos da parte de Deus. Deus nos dá a unção, nos capacita para nós vivermos realmente como cidadãos celestiais na face da terra. Então, por falta de visão espiritual, muitos de nós não conseguimos visualizar no mundo espiritual. E o nosso convívio com Deus não é no mundo visível, não é no mundo físico, é no mundo espiritual. Então nós vamos ler um texto da Bíblia e nós vamos ter dois servos com uma visão humana e a outra com a visão espiritual, que é a visão de Deus. Então eu gostaria muito que você nesta manhã estendesse a sua visão, aumentasse a sua visão no mundo espiritual, para você viver realmente, enxergar que ao seu redor, você não está sozinho, no seu redor existe um exército de anjos protegendo você, guerreando por você e te brindando com todos os males que Satanás tenta enviar contra nós. Amém ou amém? Amém. Então fique em pé para nós lermos esse texto, para você entender o que nós queremos ministrar nesta manhã. Se você abrir a sua Bíblia no livro de 2 Reis, 2 Reis, capítulo 6, tem alguns versículos que nós vamos ler, mas eu vou citar para você ler em casa, ok? 2 Reis, capítulo 6, versículo 15. Eu vou fazer questão de ler os 7 versículos, 3 versículos, para você entender. 2 Reis, capítulo 6, se você tem um aplicativo na sua Bíblia e abre para nós. Do versículo 15 ao 18. Vai dizer assim. Posso ler? Amém? Amém. A Bíblia é bem clara, ela vai dizer assim: no dia seguinte, cedinho, o empregado de Eliseu levantou-se e saiu de casa, e aí viu as tropas sírias com seus cavalos, carros de guerra, cercando a cidade. Então entrou em casa e disse a Eliseu: Senhor, nós estamos perdidos. Preste atenção nessa palavra. Senhor, nós estamos perdidos. O que vamos fazer? Falta de visão espiritual. E Eliseu disse: não tenha medo, pois aqueles que estão conosco são mais numerosos do que os que estão com eles. Então orou o Senhor Deus
abre os olhos do meu empregado e deixa que ele veja. E Deus respondeu à oração dele, e aí o empregado de Eliseu olhou para cima e viu que ao redor de Eliseu o muro estava coberto de cavalos, carros de fogo. Diga amém. Amém. Feche todos os olhos para nós orarmos. Eu gostaria muito que você unisse sua mão com essa pessoa do teu lado, que você fizesse uma corrente de oração agora pela vida dele. A única coisa que eu te peço nessa manhã é que você peça ao Senhor para abrir os olhos espirituais dele. Só isso que eu te peço. Una sua mão, ora com essa pessoa do teu lado, peça ao Senhor para abrir os olhos espirituais deles, que ele possa enxergar que ao redor dele existem anjos, que ao redor dele existe um exército do Senhor guardando, cuidando dele. Pai, nós somos gratos ao Senhor por esta manhã que acabamos de ler a tua palavra. Queremos, ó Pai, que nessa manhã o Senhor venha nos dar força, discernimento, para nós aumentarmos a nossa visão no mundo espiritual, e com certeza o Senhor vai aumentar a unção que está sobre nós. Assim nós somos gratos, Senhor, por cada ouvinte nesta manhã da tua palavra. Somos gratos, Senhor, porque o Senhor está neste lugar. A tua palavra diz, ó Pai, onde tiver mais de 2 pessoas reunidas no teu nome, ali o Senhor se faz presente. E aqui está, ó Pai, a tua presença real neste lugar. Assim nós clamamos ao Senhor por essa vida que está segurando a mão deste irmão, que o Senhor abra os olhos espirituais deles, em nome do Senhor Jesus. Diga todos amém. Diga glória a Deus. Vamos aplaudir o Senhor Jesus. Toda honra, toda glória, vai lá para o Senhor. Há uma presença muito especial neste lugar. Senhor, o Senhor tem liberdade neste lugar. O Senhor tem liberdade, ó Pai, neste lugar. Aqui tem homens e mulheres com o coração voltado para o Senhor. O Senhor tem libertado vidas. O Senhor tem salvado almas. Sim, ó Pai, eu creio. Abre os olhos espirituais. Abre os ouvidos dos teus filhos, porque o Senhor tem falado. A tua palavra tem sido Este é o nosso propósito essa manhã, Senhor. Abra os nossos ouvidos. Estenda, Pai, aos santos de cada um de nós. Porque o Senhor ama cada vida que está Eita, aqui. glória. Oh, Jesus, faça os teus filhos sensíveis à tua voz nesta manhã. Assim O diz teu o Senhor, eis Espírito que quer estou chamar. neste lugar. Canta lá, Aleluia. Oh, aleluia. Santo, santo é o teu nome, papai. Vamos aplaudir o nosso Pai, querido. Pai bom, sempre bom. Vamos levantar que Deus já deu para vocês. Nem precisaria de eu ministrar a palavra. E cada um que ouviu a voz de Deus essa manhã entende que Deus quer falar conosco. Irmãos, como a gente não tem muito tempo, o nosso tempo tem o máximo de 20 minutos, deixa eu ler todos os versículos que gostaria de ler com vocês, que vai estar dentro do contexto que nós lemos, tá? No livro de Isaías 45, 22, o profeta vai ser usado pelo Espírito Santo de Deus, vai dizer assim para o povo: orai para mim e sereis salvos. Ok? 45, versículo 22. Se você quiser anotar Isaías 45, 22, olhai para mim e sereis salvos de todos os terrores da terra, porque eu sou Deus, não há outro como eu. No livro de Juízes 16, 21, quando Satanás quer derrubar o homem de Deus, quando Satanás quer derrubar uma mulher de Deus, a primeira coisa que ele faz é arrancar a visão espiritual do homem de Deus, da mulher de Deus. Por isso que existem muitas pessoas distanciadas de Deus, porque perderam a visão de Deus. Então, quando você perde a visão do reino, automaticamente você distancia do reino de Deus. Isso você acha no livro de Juízes 16, 21. E os filisteus pegaram, furaram os seus olhos, então levaram para casa e prenderam com corrente de bronze e o puseram para trabalhar na prisão, virando todos os dias o moinho. Então aqui nós vamos encontrar, quando o homem de Deus perde a visão de Deus, ele se torna escravo
é aquele que faz todos os desejos do seu Senhor. É o que aconteceu com Sansão. O homem de Deus perde a visão, vira escravo. No livro de Marcos 8, 26, eu só estou falando para você, depois a gente vai estar voltando sobre esses versículos. No livro de Marcos 8, 26, quando o homem de Deus perde a visão, é necessário que ele saia do povoado que ele se encontra, o convívio que ele se encontra, o ambiente que ele se encontra, para Deus restaurar a visão dele. Vai estar escrito lá. Em seguida, Jesus mandou o homem para a sua casa e ordenou: não volte para o povoado. Aqui você vai ver aquela passagem que Jesus posta no chão, faz a saliva, da saliva faz no pó, faz a lã, unge e tira ele do ambiente e restaura a visão dele. Por último, onde nós vamos ficar focado nele, 2 Coríntios 4:4, que vai dizer assim: nos quais deste tempo Deus deste século cegou o entendimento dos incrédulos, para que não lhes mostre, não para que resplandeça a luz do Evangelho da glória de Deus, que é a imagem de Deus. Amém? Eu fiz questão de ler esses 4 versículos para você entender o propósito dessa manhã. A visão é um ponto crucial para você visualizar o mundo espiritual. Muitas vezes nós ficamos presos na ótica humana e passamos a enxergar muito o homem. E quando você passa a enxergar muito o homem, você só vai ver defeito no homem. E muitas vezes, com o defeito do homem, você acaba se iludindo, você acaba se decepcionando, você acaba distanciando o propósito a qual Deus lhe chamou. E a Bíblia, onde nós lemos em 2 Reis, vai dizer que Eliseu era um homem que tinha uma visão, um foco no reino de Deus. Além de ser um homem chamado por Deus, ele tinha essa visão: fui chamado por Deus, então eu tenho que enxergar como Deus enxerga, não como o homem enxerga. Então agora Eliseu tem um entendimento que ele não está sozinho. Por aonde que ele vá, ali está o exército de Deus guardando, brindando, protegendo ele. Só que o servo de Eliseu não tinha a mesma visão que Eliseu tinha. E se você continuar lendo o texto de 2 Reis, você vai ver que a Síria estava em guerra com Israel. Só que havia um profeta que Deus usava para transmitir a mensagem para o povo de Israel. Então, como a Bíblia vai dizer que o exército da Síria foi justamente na casa de Eliseu para prendê-lo, para eliminar Eliseu, para ele não transmitir mais a mensagem de Deus para Israel. Entenda, por favor, existe um profeta de Deus, que Deus transmitia a unção, a palavra para ele, e ele transmitia para o povo de Israel. Aqui, automaticamente, estou falando de um pastor, que Deus entrega a mensagem, e ele deveria transmitir a mesma mensagem que Deus mandou transmitir para o povo. Então, Eliseu agora está na sua casa, juntamente com o seu servo. E pela parte da manhã, o teu servo sai da porta da sua casa e consegue ver, os olhos da ótica humana, o exército da Síria cercado a cidade, e principalmente com o objetivo na casa de Eliseu. E aquele rapaz, ele não enxerga o mundo espiritual, como muitos hoje também não enxergam. Ele passa a ver o homem cercado, o exército cercado, a casa de Eliseu. Então ele, no desespero, entenda isso por favor, quando você não tem a visão espiritual, a visão clara espiritual, você entra no desespero, você acha que tudo está perdido, porque quando você passa a enxergar como o homem enxerga, você não enxerga como Deus enxerga. E você como homem, eu como homem, se eu for olhar na visão ótica humana, eu só vou ver problema ao meu redor. Eu só vou ver dificuldade ao meu redor. Eu não vou ver solução para os meus problemas. Eu não vou ver o livramento que Deus tem para mim, porque eu estou enxergando como homem. Observe bem, o servo de Eliseu, ele não viu como Eliseu estava enxergando. Então aqui nós conseguimos entender duas pessoas com duas visões diferentes. Uma enxergando o problema, o outro já enxergando a solução do problema.
Agora, quando você tem essa visão de reino de Deus, a visão espiritual de Deus, você não se apega nos problemas que estão ao seu redor. Você não se apega na dificuldade que está ao seu redor. Você não se apega na turbulência que você está vivendo, como nós muitas vezes vivemos. Mas nós nos apegamos num propósito e acreditamos que aquele que está em nós é maior do que aqueles que é contra nós. Quem está comigo, diga amém. Amém. Então agora o servo de Eliseu, ele vai entrar no desespero. É aqui que eu entro nessa palavra: aumenta a sua visão, que Deus aumenta a unção. Porque se você aumentar a sua visão para o mundo espiritual, você não vai entrar no desespero no momento de dificuldade. Porque você tem a visão clara de quem é Deus na sua vida. E agora aquele rapaz, ele vai dar o recado para o profeta Eliseu: nós estamos perdidos. Eliseu, agora acabou. Irmãos, a falta de visão espiritual leva o homem a nesse nível, achar que tudo está perdido, achar que tudo acabou. É aí que entra em cena o nosso maior inimigo da nossa vida, que você sabe muito bem que é Satanás e os seus anjos. Se Satanás perceber que você está naquele momento num desespero, aí Satanás consegue entrar na sua audição, consegue entrar na sua visão, e você vai viver os seus piores dias de vida. Você vai viver os seus piores momentos de vida, porque você não consegue ouvir mais a voz de Deus falando na sua audição. Você não consegue enxergar mais a solução para a sua vida. Aí você joga a toalha como derrotado, você joga a toalha como perdedor. Mas deixa eu falar para você nesta manhã: Deus não te criou para você ser perdedor. Deus não me criou para ser perdedor. Deus nos criou para ser mais que vencedor em Cristo Jesus. Porque a palavra de Deus diz que em Cristo nós somos mais que vencedores. E eu acredito que eu estou pregando para homens e mulheres mais que vencedor nesta manhã. Quem é mais que vencedor, diga amém. Amém. Então diga: Satanás, eu não sou perdedor, eu sou mais que vencedor. Mas só consegue visualizar isso, que é mais que vencedor, quem tem a visão clara de quem Deus é na sua vida, meu irmão. Entenda isso, por favor. Agora a Bíblia dizer que ele chega para Eliseu: Eliseu, acabou. Quem diz que acabou? Que Deus está no controle. Eliseu, estamos agora perdidos. Quem diz que você está perdido? Aí Eliseu fala assim: Senhor, abra os olhos dele, para que ele veja. Aí Deus ouve a oração de Eliseu. Os olhos daquele servo espiritual se abrem. Agora ele vai aumentar a visão dele, e Deus vai aumentar a unção dele. E quando ele sai para fora, e agora ele não vê mais o problema, agora ele vê agora a solução do problema. Ele olha e vê lá no monte cavalos de fogo. Agora ele vê assim: Eliseu vai dizer para ele: não se preocupa, maior é quem está em nós do que aqueles que são contra nós. E Eliseu vai fazer a segunda oração. Aquela cegueira que estava no servo, entenda isso, por favor. A cegueira que estava no servo de Eliseu, Eliseu ora: Senhor, eu te peço, cega o exército da Síria agora. Em outra linguagem: Senhor, eles não têm mais a visão que eles estão tendo em nós. Todos, lê a história você vai entender. Todos, soldados da Síria, ficaram cegos, sem visão. A Bíblia vai dizer que Eliseu chama o exército, fala assim: ei, eu estou aqui, segue-me. Aquele que era o alvo de prisão, agora vai levar o exército da Síria para o campo de Israel. Entenda, quando você tem a visão clara, o seu inimigo não te atinge.
Quando você tem a visão ampla espiritual, ninguém te toca. Quem está ao teu redor, os seus inimigos que estão ao teu redor, fica cego, eles não conseguem enxergar quem você é. E a história vai dizer que Eliseu pega todo o exército da Síria e eles vão seguir o profeta. E aonde o profeta leva eles? No meio do arraial de Israel. Aquele que era inimigo, agora se tornam presos de Israel. E aqui vai dizer que o rei de Israel queria matar. Não, vocês não vão matá-lo, vocês vão prendê-lo. Por que isso, pastor? Porque quando você tem uma visão clara, espiritual, ninguém te toca. Prova, vou te provar. A Bíblia em Isaías diz assim: olhai para mim e sereis salvos. Então depende muito do foco, para onde você está olhando. Se o profeta diz olhai para mim e sereis salvos, é porque ele está direcionando o meu olhar para o Senhor. O único que pode nos salvar dos nossos inimigos não é o homem. O único que pode salvar dos nossos inimigos é Deus. Por isso que o profeta diz assim: olhai para mim e sereis salvos. Então o profeta agora está pegando o quê? O foco nosso, direcionando o nosso foco para um alvo. Quem é esse alvo? Jesus Cristo. E este alvo chamado Jesus Cristo era o alvo que eu deveria estar enxergando todos os dias da minha vida. Este alvo chamado Jesus Cristo era o alvo que eu precisava me focar nele, me direcionar a minha visão nele. Porque só o Senhor Jesus Cristo tem poder para nos brindar, só o Senhor Jesus Cristo tem poder de nos livrar, só o Senhor Jesus Cristo tem poder de nos salvar, só o Senhor Jesus Cristo tem poder de nos libertar. Agora, quando você tem foco em outras circunstâncias, quando você tem o seu foco em outra pessoa, ou no homem, ou seja, em qualquer objeto que você tiver focado nele, você não consegue enxergar Jesus. Entenda isso, vou te provar. Eu li no livro de Marcos para vocês. No povoado de Betsaida tinha o homem cego. E os amigos deles levaram aquele homem para Jesus. E quando Jesus percebe o ambiente, entenda isso por favor. Dependendo do ambiente que você convive, você nunca vai ter uma visão clara de Deus. E aquele homem, Jesus pega aquele homem, tira ele do povoado de Betsaida e toca as mãos nos olhos dele e faz essa pergunta. Primeiro ele joga a saliva no chão do pó, unge os olhos, e o Senhor vai perguntar: o que você está vendo? Senhor, eu vejo árvores, homens como árvores andando. Jesus toca novamente na visão dele e restaura a visão dele. E Jesus, o Senhor pergunta: o que você está vendo? Senhor, agora eu estou vendo claramente. É essa visão que o Senhor queria que você tivesse. Essa visão clara de quem Deus é na sua vida. Essa visão clara que você poderia ter, que quando você entender isso, a sua visão clara não está focada nos nomes, a sua visão clara não está focada mais nos problemas, na dificuldade, mas a sua visão clara está focada em Jesus. O que a Bíblia vai dizer? O Senhor ouve aquilo e fala: Senhor, agora eu tenho uma visão clara, eu enxergo muito bem. O Senhor vai dar uma ordem para ele: não volte para o povoado. Essa palavra voltar quer dizer não retroceda mais. Porque por falta de visão do reino de Deus, muitas pessoas estão retrocedendo. Por falta de visão de Cristo Jesus, muitas pessoas estão distanciando de Deus, por falta de visão. Quem está comigo, diga amém. Agora o Senhor vai dar uma ordem para aquele homem: não volte mais para o povoado, vai para a sua casa. Então, dependendo do ambiente que você está frequentando, dependendo do ambiente que você está convivendo, a sua visão está se fosqueando, você está perdendo a visão do trono, você está perdendo a visão do reino. E quando você perde a visão do trono, você não consegue chegar aos cavalos de fogo que estão ao seu dispor. Quando você perde a visão do trono de Deus, você não consegue ver o livramento que Deus preparou para a sua vida. Agora nós lemos no livro de Samuel, que vai dizer assim: quando Satanás quer derrubar um homem, a primeira coisa que ele faz, tira a visão dele.
Sansão, o homem escolhido, o homem chamado por Deus, como eu fui chamado, como você foi chamado. Mas Satanás agora vai tirar a visão de Sansão. Quer derrubar um homem de Deus, quer derrubar a mulher de Deus, tira a visão de reino dele. E Satanás é especialista para tirar a sua visão. E a Bíblia é bem clara, que eles pegaram Sansão e arrancaram os olhos dele. Por que arrancaram os olhos? Para ele não enxergar mais quem Deus era na vida dele. É isso que está acontecendo com essa humanidade hoje. É isso que está acontecendo com esse século que estão vivendo hoje. Paulo vai escrever em Coríntios: o príncipe deste mundo cegou a visão deles, para que eles não possam enxergar a luz que é o Senhor Jesus Cristo. Então hoje o propósito de Satanás é nos cegar, é tirar a nossa visão. Tirou a nossa visão, tirou tudo, igreja. Eu quero que você feche os olhos. Eu gostaria muito que você entendesse essa última frase que eu vou dizer para você. A ótica humana não é a mesma ótica de Deus. A visão de Deus para mim, para a sua vida, é muito linda. Deus não te vê como os homens te vê. Os homens podem te ver como um homem derrotado, como uma mulher derrotada. Mas Deus nos vê como homens e mulheres mais que vencedores. Eu gostaria muito que você tivesse ousadia nessa manhã e fosse sincero com Deus e pedisse ao Senhor: Senhor, restaura a minha visão. Senhor, nos últimos dias que eu estou vivendo, o meu foco está sendo muito nos problemas, nas dificuldades. O meu foco de vida ultimamente tem sido muito eu vou dizer para você, o meu foco hoje, Senhor, está sendo muito nas circunstâncias da vida negativa. Mas nesta manhã, peça ao Senhor para restaurar a sua visão. Para de olhar para os homens, para de olhar para as circunstâncias negativas, para de olhar para os problemas. Não sofra antecipadamente. Eu gostaria muito que você fosse ousado nesta manhã e fizesse essa oração: Senhor, eu vou aumentar a minha visão, mas eu quero que o Senhor aumente a unção sobre a minha vida. Aumenta a minha autoridade, aumenta as minhas forças, aumenta, Senhor Jesus, porque eu preciso de autoridade para eu vencer todo o mal. Você não está aqui por acaso. Você está aqui porque você precisava ouvir essa palavra essa manhã. Eu gostaria muito que você ficasse em pé. Se você me obedecer, coloca sua mão no coração. Se você quiser me obedecer, você coloca sua mão no coração. Este coraçãozinho só Deus sabe o que se passa dentro dele. Este coraçãozinho só Deus sabe o desespero que ele está nos últimos dias. Mas eu quero dizer para você: acalma o teu coração, crê somente, descansa no Senhor e vive em paz. Seja restaurada a sua visão nesta manhã. A minha oração nessa manhã é a oração de Eliseu para o servo dele: Senhor, abre os olhos espirituais deles, para que eles possam enxergar anjos ao redor deles. Eles possam enxergar, Senhor Jesus, o sol da justiça brilhando sobre a vida deles essa manhã. Pai, eu encerro a Tua palavra esta manhã com uma oração de Eliseu. Senhor, restaura a nossa visão, para que nós possamos enxergar, ó Pai, o mundo espiritual como o Senhor enxerga. Assim eu oro pedindo ao Senhor, Pai, aquele coraçãozinho que está aflito nesta manhã, tira toda a aflição deste coração, ó Pai, e coloca um bálsamo novo na vida deles. Aquele coraçãozinho, ó Pai, que já jogou a toalha declarando a derrota, mas que o Senhor tira essa palavra derrota e coloca a vitória a partir de hoje no caminho deste homem, dessa mulher. Este coraçãozinho, ó Pai, que está sofrendo antecipado por causa da ansiedade, dos problemas que tem que ser resolvido, que eles possam enxergar que o Senhor já resolveu todos os problemas a partir de hoje, ó Pai.
Assim eu declaro com uma palavra profética, todos enxergando com os olhos espirituais do Senhor. Se tem por acaso alguém que distanciou do teu caminho, ó Pai, que essa pessoa possa voltar urgentemente nos teus braços. Se tem alguém que, ó Pai, que nunca levantou a mão aceitando o Senhor como teu Salvador, que o Senhor dê força para que eles possam aceitar o Senhor como Salvador da vida deles. Assim nós declaramos a bênção para todos, em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Todos digam amém. Que glória a Deus. Você pode aplaudir o Senhor Jesus. Deus te abençoa. Em nome de Jesus. Antes da bênção, vamos cantar esse refrão. Restitui, eu quero de volta, quero eu. Sara-me e põe teu azeite em minha dor. Restitui e leva minhas águas tranquilas. Lava-me e refrigera minha alma. Restitui, eu quero de volta. Salve Deus. Sara-me, põe teu azeite em minha dor. Restitui, leva minhas águas tranquilas. Lava-me, Senhor, e refrigera minha alma. Restitui. Pastor Salmo, mais uma sogra. Senhor, em teu nome dizemos nesta manhã que o grande amor de Deus, a graça do Filho, as doces e eternas consolações do Espírito Santo permaneça e reine no coração de todos que aqui estão, hoje e até o grande dia do Senhor. Amém. Amém. Amém, meus irmãos, está encerrado. Deus abençoe vocês.